Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus! Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Sintam-se à vontade em nosso meio. Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para nós juntos adorarmos, engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Nós já estamos na nossa 10ª edição da série de Mulheres Inspiradoras da Bíblia. E como nós temos aprendido com essas séries, não é verdade? Como nós temos crescido espiritualmente. Eu tenho certeza, você que está acompanhando aí todas as séries, eu tenho certeza que você tem aprendido muito, assim como eu tenho aprendido. O nosso Deus tem trago palavras tão edificantes, tão maravilhosas ao nosso coração, como nós temos crescido espiritualmente nos nossos lares, como essas mulheres têm nos ensinado. Já se passaram 9 mulheres, hoje é a 10ª mulher. E qual será essa mulher de hoje? Você já sabe? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Ana. Essa mulher incrível que Deus realizou um milagre na vida dela. Tudo é possível àquele que crê. Você crê nessa palavra? Pois foi isso que aconteceu com uma mulher chamada Ana. Ana foi uma das mulheres que tem e teve um dos testemunhos belíssimos que nos ensina a ter fé, porque a fé é que faz com que nós venhamos crer. Amém, queridos? Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma leitura da palavra de Deus. Amém? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, que vai falar, nós vamos ler a parte A somente. Vai dizer aqui a oração que Ana fez ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ler? Você já pegou sua Bíblia aí em casa? Diz bem assim: Então, orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Olha só que lindo esta palavra, pois daqui a pouquinho a nossa querida irmã Joelilde vai nos trazer uma reflexão, uma palavra sobre esta mulher que muito nos ensina no dia de hoje, a ter fé, a prosseguir, a não desistir dos seus objetivos, dos teus sonhos, dos desejos do seu coração. Amém, queridos? Eu quero te convidar nesse momento, nós vamos estar passando para a equipe de louvor. Mas antes de nós passarmos para a equipe de louvor, eu gostaria de pedir a você que deixasse aí o seu joinha, porque isso é muito importante para a AD Família pertencer. E que você compartilhasse essa mensagem de hoje, esse link com várias pessoas, com várias famílias. Amém? E se inscreva no nosso canal. Isso também é muito importante para nós. Queridos, eu quero te convidar agora a ouvir um louvor pela nossa equipe de louvor. Glória a Deus. Este louvor que nós iremos ministrar nesta noite, ele nos leva bem pertinho ao céu. Você aí do seu lar pode contemplar o Senhor nesta noite e pode imaginar, assim como nós aqui nesta noite, milhões e milhões de pessoas, um coro de milhões de pessoas adorando ao Senhor. Eu amo tanto essa música porque ela toca na nossa ferida. Ela fala o quanto Ele nos ama, apesar das nossas falhas. Este louvor, ele nos leva bem pertinho de Cristo. Que você possa sentir isso nesta noite. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor nesta noite. Assim como nós estamos aqui, adorando ao Senhor. Amém? Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe.
as trevas, sua voz escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas vida das. Planetas nascem com Deus soprar. Seus galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. Enquanto tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vida das. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, guarda se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu adore ao Senhor, adore a Ele, se as estrelas louvam, as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se
Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Aleluia. Que bênção, que maravilha esse louvor. Ai, como é bom nós ouvirmos esses louvores, como Deus tem usado a nossa equipe de louvor para abençoar as nossas séries. Irmãs, irmãos que estão aí do outro lado, eu quero te convidar agora a você colocar aí no chat o seu pedido de oração. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Amém, queridos? Coloque aí no chat agora o seu pedido de oração, o que você precisa nesse momento, qual é a sua urgência. Coloque aí no chat que nós estaremos orando juntos, em uma só voz, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti e nós estamos aqui clamando, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que conhece todas as nossas necessidades, o Senhor sabe aonde nós precisamos de uma resposta, Pai. Pai querido, age agora nesse momento nas nossas vidas financeiras, meu Pai, na nossa saúde, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Senhor, quantas pessoas nesse momento, Pai, não precisa de um socorro, não precisa, meu Pai, de uma ordem, Senhor, da parte do Senhor. Pai querido, o que é esta enfermidade, o que é esta pandemia, meu Pai, diante dos Teus olhos, diante da Tua grandeza. Pai, dê uma ordem em favor da nossa nação. Pai, cuida dos Teus, cuida da nossa família a pertencer, cuida de todos aqueles que estão aí do outro lado nesse momento, assistindo, cultuando, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nos visita, Senhor, nesse momento. Contempla as nossas vidas, Pai. Trabalha em nosso favor. Vai dando ordens em favor da nossa casa, Senhor. Cerca as nossas vidas de toda maldade nesse mundo, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder. Nós sabemos que o Senhor tem poder para dar uma ordem nesse momento. Meu Pai, a Tua palavra nos garante, Senhor, vitória. A Tua palavra nos garante, meu Pai, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nesse momento visita os enfermos, visita aqueles que estão em luto, Pai. Pai, vai visitando agora, vai dando uma ordem, vai consolando agora os corações. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Senhor, guarda as nossas famílias, guarda a minha casa, Pai. É o que eu te peço nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu tomo posse nesta noite da minha vitória. Tome posse da sua bênção aí, você que está do outro lado. Receba nessa noite o teu milagre, assim como foi na vida de Ana. Ela teve fé. Tenha fé nessa noite que Deus pode, Ele pode fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Amém, queridos? Nós vamos passar agora para a ministração da palavra de Deus. Aquieta o seu coração aí em casa, abra o seu coração nesse momento para receber o que Deus já preparou para nós nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos trazer uma palavra nessa noite, aonde nós seremos confrontados. Aleluias, glória a Deus. Então receba nessa noite essa palavra. Eu quero convidar nesse momento a nossa querida irmã Joelilde, que vai nos trazer uma ministração da palavra de Deus, aonde a mulher inspiradora da Bíblia será Ana. Está com você, amiga.
Irmãos, a paz do Senhor para todos, vocês que estão em casa e que Deus abençoe. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de, nesta noite, agradecer a liderança do Departamento de Mulheres por essa oportunidade. Dentro desse tema, dessa série que nós estamos trabalhando, que as mulheres estão ministrando, mulheres inspiradoras da Bíblia, hoje eu vou falar sobre Ana. Ana, a mãe do profeta Samuel. Vou ler aqui a passagem de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1, 2, depois o 10 e o 11. E houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Irmãos, quem era Ana? Ana foi uma mulher que teve uma biografia pequena registrada nos primeiros nos primeiros capítulos do livro de Samuel, de 1 Samuel. Mas ela deixou uma história notória. Ela deixou para nós um exemplo muito grande, principalmente para nós mulheres. Ana, ela era esposa de Elcana. Elcana, ele era levita, era efraimita. Ele era levita por descendência e efraimita por localização geográfica. E Elcana se casou com Ana, né? Elcana, ao perceber que Ana não podia engravidar, porque Ana era estéril. Então, pelo que a gente percebe na história, Ana foi a primeira esposa de Elcana. E ao perceber que ela não teria filhos, Elcana se casou com uma segunda esposa, que se chamava Penina. Ana, o nome Ana significa graça ou graciosa. E Penina, o nome Penina significa pérola ou pedra preciosa. Então Elcana era esposo dessas 2 mulheres. E Ana, ela trazia consigo uma sentença muito difícil para a época, porque uma mulher estéril naquela época era uma mulher considerada amaldiçoada, era uma mulher triste, era uma mulher amargurada, era uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Porque até a Bíblia fala que Deus havia cerrado a madre de Ana. Então a sociedade olhava para Ana, não olhava com bons olhos, olhava para Ana com olhos de julgamento. Era uma mulher amaldiçoada, muito triste. E além disso, Ana ainda tinha que suportar um casamento polígamo, onde ela disputava ou dividia o amor do esposo com outra mulher. Irmãos, isso, assim, embora ela fosse tolerado naquela época, isso, a gente imagina que para Ana era um sofrimento, né? Ela saber, eu sou uma mulher seca, eu não posso ter filhos, meu esposo arrumou uma segunda mulher,
e aqui estou eu vivendo nesse casamento polígamo. Ela tinha que tolerar esse casamento. Sim, porque para Eucana, ele tinha até a opção de despedir Ana, mas ele preferiu contrair um outro casamento, um outro matrimônio. E Ana convivia com aquela situação, né? Então, ela era uma mulher triste por não ter filhos e ainda tinha que suportar esse opróbrio de conviver com uma segunda esposa do seu marido. Então, ela queria muito ter filho, muito, era um desejo muito grande do coração dela, porque ela era muito atormentada por Penina, que a insultava por ela não conseguir engravidar. E todos os anos, quando elas saíam da cidade de Ramataim, onde eles moravam, para ir a Siló, adorar e sacrificar ao Senhor, era o momento que Penina mais perseguia Ana. Era o momento que Penina mais afrontava Ana. E Ana ia amargurada de alma, né? A Bíblia diz lá em Jó que os filhos de Deus, ao irem ao encontro do Senhor, ia com eles Satanás. Satanás se juntava e ia perseguindo. E a mesma coisa acontecia com Ana. Ana saía para adorar o Senhor com o seu esposo, com a própria Penina e com os filhos desta, né? Iam para Siló e ali Penina se achava no direito de afrontar, de insultar, de perseguir, né? de enraivar mesmo Ana. E Ana se sentia mais triste ainda. Ana ficava muito aflita. Ana chegava a não querer se alimentar, até porque a oferta, o alimento era oferecido em oferta e depois eles se alimentavam do restante daquela oferta. E os israelitas não podiam se alimentar daquela oferta se estivessem num momento de grande tristeza ou raiva. E como Ana se achava nessa condição, ela não se alimentava, ela chorava muito, se angustiava e se sentia a pior das mulheres. Imaginem o que é uma mulher conviver num casamento polígamo e com uma insultadora, com uma censuradora, com uma pessoa que tinha inveja dela. Penina tinha inveja de Ana. Agora, por que Penina tinha inveja de Ana? O seu marido, o marido de Penina e de Ana, Elcana, ele amava Ana, ele gostava mais de Ana do que de Penina. A prova é que ele ofertava para Ana as melhores porções, principalmente quando eles estavam lá para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ele ofertava para Ana, ele alimentava os filhos, ele alimentava Penina, mas o especial, a porção especial era de Ana. E Penina, ao ver aquilo, ela se tornava ainda mais amarga, mais rabugenta e mais perseguidora. Então ela queria se vingar de qualquer forma. Ela pensava, eu tenho filhos, mas eu não tenho o amor de Elcana. Então, do que me adianta eu ter esses filhos e não ter o amor? Então, os filhos para ela não bastavam. E Elcana ficava entre uma e entre outra, tentando equalizar aquela situação, tentando ali elevar o espírito de Ana. Ele dizia, Ana, por que você chora? Por que você não come, Ana? Por que você está tão triste? Por que a tua alma está tão triste? E ele falava assim, não sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana, irmãos, com certeza lá no íntimo da alma dela, ela podia ver um pouco de insensibilidade da parte de Elcana. Porque ao invés de Elcana encorajar a Ana, falar assim, não, vamos orar, vamos clamar ao Senhor e você poderá engravidar. Quem sabe Deus vai te dar um filho, Deus vai nos dar um filho através de você. Não, ele dizia, se conforma. Era como se ele estivesse dizendo para ela, se conforma com essa situação, você é mesmo estéril, eu te dou todo o amor, eu estou aqui, eu supro o amor para você. Então, para que você quer filhos? Irmãos, isso nos faz lembrar
nós, no momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, nós como igreja do Senhor, né, que passamos por lutas, que passamos por aflições, que passamos por muitas necessidades, lembremos que o nosso remidor nos ama. Eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus que fala sobre o amor de Cristo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu acredito, irmão, que o amor de Elcana por Ana fazia a alma dela, lá no fundinho, ela tinha um consolo. Ela tinha, assim, algo que a consolava e que dava força para ela. Assim como nós hoje, quando nós passamos por dificuldade, lembremos, o Senhor nos ama. Ele deu o seu próprio Filho por nós. Então, não justifica nós abaixarmos a nossa cabeça. E foi isso que Ana fez. Ana não ficou derrotada. Ana chorava, sim. Ana era triste, sim. Ana tinha uma sentença sobre a vida dela, sim. Ana ela era mal vista pela sociedade, sim. Ana tinha a sua madre cerrada por Deus, sim, mas restava para ela uma esperança, e era uma esperança grande, era a maior e melhor esperança que ela podia ter, porque ela sabia que o seu esposo a amava e que o seu esposo a acalentava, mesmo quando ele parecia ser insensível à dor dela, mesmo quando ele parecia que estava ali dizendo para ela se consolar apenas com o amor dele por ela, né? Então, mesmo nesse momento, eu acredito que ela pensou e teve força. Não, eu vou me alimentar e eu vou sim clamar ao Senhor. Então, ela teve uma sábia decisão, né? Ela teve uma mudança de atitude. Ela falou: não serei mais essa pessoa amargurada, não serei mais essa pessoa triste, não serei mais essa pessoa com a autoestima baixa, não serei mais essa pessoa cabisbaixo, não serei mais essa pessoa que a sociedade vai me olhar com olhos de julgamento. Eu vou clamar ao Senhor. Irmãos, a distância entre a nossa bênção, a nossa vitória, chama-se decisão. Naquele momento, Ana decidiu clamar ao Senhor. Embora ela tivesse tudo contra ela, ela resolveu: eu vou clamar ao Senhor. Até porque ela não tinha tudo contra ela mesma. Ela tinha ainda o amor de Elcana por ela. Então, o que ela fez? Ela foi ao tabernáculo, à casa do Senhor, e ali ela resolveu colocar toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento nos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor, ou nas mãos do Senhor, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E foi isso que Ana fez. Ela tinha uma grande ansiedade, que era ser mãe. Ela tinha uma grande ansiedade, que era ver a vida dela dar um giro de 360 graus. Ela tinha uma grande ansiedade, que era ver as pessoas olharem para ela de uma forma diferente, olharem para uma vitoriosa. E ela resolveu clamar ao Senhor. E ali ela foi para o templo, ali ela estava de joelhos dobrados, clamando ao Senhor e falando: Senhor, se deveras o Senhor se lembrar da tua serva e de mim não esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, eu dedicarei esse filho ao Senhor. Naquele momento que Ana estava clamando, irmãos, ela não tinha nem voz para falar. Ela falava apenas mexendo com seus lábios e com muito choro, irmãos, com muito choro. E tal não foi a surpresa dela quando o sacerdote Eli chegou para ela e disse para ela:
Sem medir as palavras, ele disse para ela: mulher, até quando estarás embriagada? Até quando não se apartará de ti o teu vinho? E ela, irmãos, ela que já estava atribulada pelo fato de ter o ventre seco, ela que já estava atribulada pelo fato de Penina a insultar, no momento que ela estava ali, achando que ela tinha vencido todas as barreiras que se transpuseram na frente dela, apareceu uma barreira enorme na frente dela. Irmãos, Ana, ela tinha um domínio próprio muito grande. Ela tinha uma temperança muito grande, porque eu fiquei analisando, quando eu estava estudando a história de Ana, eu fiquei analisando, eu falei, gente, imagina, a gente está na casa de Deus, chorando, orando, clamando ao Senhor por uma necessidade, por um opróbrio que se abateu sobre a nossa cabeça, que a gente quer se livrar. Aí vem um pastor e fala assim, você está embriagada. Ô, irmãos, olha, eu falei assim, gente, o nome dela faz jus mesmo a ela, viu? Ao temperamento dela. Porque o nome dela, como eu falei no início, o nome dela significa graciosa. Então ela tinha muita graça de Deus na vida dela. Porque se fosse uma Jo, não sei, irmãos, o que eu faria? Mas Ana não desceu da graça de Deus. Ela, pelo contrário, ela se humilhou, ela... Sabe, irmãos, ela respeitou o sacerdote ali e ela falou assim, não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está aflita, a tua serva tem uma aflição de alma muito grande e a tua serva está aqui clamando ao Senhor por uma coisa que a tua serva muito quer. Eu imagino que ela usou outras palavras, né? Diferente até, talvez, mais palavras do que fala ali naquele versículo. E aí, Eli viu como ele tinha sido rude e cruel, como ele tinha sido com ela um julgador implacável. Eli se arrependeu, naquele momento ele se arrependeu daquele julgamento. E Ana não perdeu a sua bênção. Eli, naquele momento, decidiu abençoar Ana, liberar uma bênção de Deus sobre a vida de Ana. Ele falou para Ana assim, que seja feito, que o Deus de Israel ouça a tua petição, que seja feito conforme aquilo que você está pedindo. E ela pegou aquela bênção, agarrou aquela bênção, irmão, e saiu de lá. Se ela era antes oprimida, aflita, deprimida, naquele momento ali dentro da casa do Senhor, do tabernáculo, ela estava decidida. E a partir daquele momento, ela saiu dali com a sua fé robustecida. Ela saiu com uma fé inabalável. Lá em Hebreus capítulo 11 nos diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então, Ana não tinha visto a vitória dela ainda. Ela não sabia se ela ia realmente conseguir aquela bênção, mas pela fé, ela já sabia que ia conseguir sim aquela bênção. Ela pegou aquela palavra, aquela bênção do sacerdote que ministrou sobre ela e saiu dali regozijante. Saiu dali uma Ana diferente do que ela entrou ali. Irmãos, eu acredito, sabe, que ao sair dali, ela saiu uma mulher mais bonita, porque a Bíblia diz que o coração alegre, lá em Provérbios, fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então ela saiu com o rosto mais formoso, o rosto mais bonito. Quem sabe Elcana olhou para ela e falou, você está muito mais bonita. E ali, irmãos, foi o momento da vitória dela. Logo passado alguns dias, Ana já estava grávida. Ana já estava grávida. Ana recebeu aquela vitória que ela tanto buscou e pela qual ela tanto sofreu por não ter, né? Então Ana estava grávida e ela conseguiu
ter o filho que ela pediu. Lá quando ela estava clamando, quando ela estava abatida, no chão, chorando, nos pés do Senhor, ela disse ao Senhor: se eu tiver um filho varão, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Ela fez sobre a vida do seu filho, ela fez o voto de Nazireu, né? Ela fez um voto que o seu filho teria que ser consagrado ao Senhor por toda a sua vida. E aí Ana recebeu a sua bênção, ganhou o seu filho. E ao ganhar o seu filho, irmãos, ela não se esqueceu, sabe de quê? De cumprir com o seu voto, com o voto que ela havia feito. A Bíblia diz que se nós votarmos, nós temos que cumprir. E olha, irmãos, nós não devemos nem demorar, segundo a palavra de Deus fala, né? Quando votares, não demores em cumprir o teu voto. Então, nós não somos obrigados a votar, nós não somos obrigados. Nós podemos pedir e não votar, mas se nós pedirmos e votar, falar assim: Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Se nós votarmos, nós temos a obrigação de cumprir com o voto que nós votamos ao Senhor, porque senão corremos o risco de receber uma maldição, né? Mas Ana não se esqueceu de cumprir com o seu voto. E aí Ana começou a amamentar aquela criança. Ela passou, segundo o que eu estudei, mais ou menos uns 3 anos. As israelitas amamentavam seus filhos. Então, durante uns 3 anos, ela amamentou. Mas antes de amamentar, na hora que a criança nasceu, lógico, ela colocou o nome, né, irmãos? E que coisa linda, ela escolheu o nome Samuel. E ela falou assim: Samuel, por quê? Porque eu pedi ao Senhor. Quando ela colocou esse nome, irmãos, ela queria sempre se lembrar dessa bênção, sempre se lembrar dessa vitória. Imaginem todas as vezes que Ana ia chamar Samuel, ela soava na mente dela: pedi ao Senhor, eu pedi ao Senhor, e eu posso acrescentar, e o Senhor ouviu, né? Então ela poderia sempre estar lembrando dessa vitória que o Senhor deu para ela, mesmo quando ela estivesse nas suas atividades diárias, ali, Samuel, nas traquinagens de criança, e ela: Samuel, vinha na mente dela: eu pedi ao Senhor, o Senhor me ouviu. Irmãos, que coisa linda. E aí Samuel foi desmamado ao 3º ano, mais ou menos ao 3º ano de vida, e Ana, nesse período, já Elcana subia para Siló sem Ana, porque Ana estava amamentando. Quando chegou o 3º ano de vida, que Samuel foi desmamado, ela levou Samuel. Irmãos, eu fiquei analisando, principalmente aí as irmãs, as mulheres, as que têm seus bebês, né? Imagine você, se coloque no lugar de Ana nesse momento. Você tem seu bebezinho, que você tanto anseia, e no caso de Ana era especial, porque ela era estéril. Primeiro filho, ela não sabia se ia ter mais filhos. Mas imagine aí, com 3 aninhos de vida. A nossa igreja tem algumas crianças com 3 anos de vida, não tem? Eu não estou me lembrando aqui, acho que a Laurinha, não sei se ela já passou de 3 anos. Mas assim, as crianças com 3 anos de vida, naquela fase que a criança está a coisa mais linda, aprendendo a falar, se apropriando do vocabulário, questionando, a coisa mais linda. E Ana tinha que pegar aquele menino e levar para o templo e deixar lá, porque ela tinha que cumprir com o voto dela. Imaginem como foi difícil para Ana, mas ela foi decidida. Ela não voltou atrás, ela não retrocedeu. Ela falou: eu pedi ao Senhor, eu votei ao Senhor, que ao Senhor entregaria e ao Senhor vou entregá-lo. E foi ali, irmãos, levar aquele menino ao profeta Eli. Quando chegou lá, ela se apresentou para Eli e falou... o sacerdote Eli. Quando chegou ali, ela se apresentou ao sacerdote e falou assim:
lembra de mim, sou aquela mulher atribulada de alma que estive aqui clamando ao Senhor. Por este menino orava eu e o Senhor atendeu a minha petição. E hoje estou aqui para cumprir o meu voto, para entregar esse menino, porque eu fiz um voto de Nazireu. Eu fiz um voto que esse menino teria a sua infância consagrada ao Senhor. Aí eu imagino também Samuel sendo entregue ali naquele templo, ficando ali com um homem, né, que ele estava vendo pela primeira vez, e ele ficar ali longe da sua mãe, porque Ana e Elcana só subiriam ali a Siló uma vez por ano. E aquela criança ficar ali, irmãos, isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Aquele menino foi realmente um menino domesticado na casa do Senhor, ensinado nas coisas de Deus. E ele ficou ali e realmente foi um menino devoto que aprendeu os ensinamentos do Senhor. E Ana só passou a ver aquele menino de ano em ano, quando ela levava uma túnica para ele, uma roupa para aquele menino, né? Imaginem o que Ana passou, porque para nós, irmãos, é muito bonito, é muito fácil nós olharmos essa história e falar: Ana era estéril, Ana teve um filho, Ana votou, Ana cumpriu. Mas e o que ela sentiu lá no coração dela? E o que Samuel também sentiu? A falta da mãe, a falta do aconchego da mãe, do abraço da mãe. Mas tudo era coisa preparada pelo Senhor. E Ana, irmãos, quando ela estava ali clamando ao Senhor, ela não conseguia falar a palavra audível. Ela apenas mexia com os lábios. Mas, irmãos, quando ela foi cumprir o seu voto, com a gratidão que ela tinha no seu coração, ela entoou um cântico ao Senhor. Aí a gratidão dela foi em voz audível. Eu vou ler aqui, irmãos, a parte onde fala que Ana onde Ana entoou um cântico ao Senhor de gratidão. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então Ana orou, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como nosso Deus. Então, naquele momento, o coração de Ana estava transbordante de alegria por ali estar cumprindo aquele voto. E a fidelidade e a gratidão de Ana foi recompensada pelo Senhor. Depois, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: então Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê sempre dessa mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu acredito, irmãos, que o fato de Ana ter cumprido o seu voto, o fato de Ana ter sido grata ao Senhor, o fato de Ana ter cantado aquele cântico ao Senhor, fez com que o Senhor abrisse o coração ou abrisse a mão para abençoar mais ainda Ana. Então o Senhor deu a Ana 5 outros filhos. E, irmãos, é assim que nós devemos ser quando nós recebemos uma bênção do Senhor. Ou até quando nós não recebemos, porque os irmãos sabem que tem bênção que a gente imagina que seja bênção para nós, mas não é vontade de Deus. Tem coisas que são apenas vontade permissiva de Deus, não é vontade diretiva de Deus. Mas quando nós recebemos uma coisa que nós pedimos ao Senhor, ou mesmo quando nós reconhecemos que aquilo não era da vontade de Deus para a nossa vida, e mesmo assim nós somos gratos ao Senhor, irmãos, o Senhor se digna em estar sempre nos abençoando. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: quando você reclama, você está clamando duas vezes por algo errado. E quando você agradece,
a graça desce. Eu achei isso muito interessante. E foi isso que aconteceu na vida de Ana. Ela agradeceu ao Senhor e a graça desceu sobre a vida dela com mais 5 outros filhos. Esses filhos vieram completar a felicidade de Ana. E Ana, ela não foi vingativa. Ela não ficou mostrando para a sociedade, olha aí quem sou eu agora. Ela não ficou vamos dizer, revidando os insultos de Penina. Ela não revidou também para o profeta, para o sacerdote. Em todos os momentos, ela foi humilde. Em todos os momentos, ela foi uma mulher tinha um temperamento controlado. Em todos os momentos ela foi tranquila, ela foi calma. E é assim que nós devemos ser. Irmãos, quando a tia Kátia me falou sobre a história de Ana, assim, pediu para que eu falasse sobre Ana, porque eu tinha colocado lá no grupo que eu me identificava com Ana. Eu me identifico muito com Ana, irmãos. E por que eu me identifico com Ana? Porque a minha história parece com a história de Ana. Eu era uma mulher estéril. Quando eu tinha 4 anos de casada, eu queria muito ter um filho. Eu queria muito ser mãe. Eu quis muito. Só que há uns 3 anos atrás, quando eu tinha 1 ano de casada, eu recebi uma profecia. E essa profecia dizia o seguinte: você se casou com um homem bom. O homem bom se casou com você, seu casamento é um casamento muito bom. Só que você vai querer ter filhos, quando tiver uns 3 anos de casada, você vai querer ter filhos, mas você não vai ter, porque você é estéril. E eu ouvi aquilo e aceitei, irmãos. Eu fui para casa assim, eu ouvi aquela história e fiquei tranquila. Falei, amém, se for para ser assim, será, tudo bem. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando foi exatamente com 3 para 4 anos de casada, eu quis realmente ter um filho, ter filhos. E aí eu falei, mas eu sou estéril, como que eu vou ter filho? E aí, irmãos, eu tomei uma decisão. Eu voltei naquele salmo que fala assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu falei, essa profecia não é de Deus. Essa profecia que eu recebi não foi uma profecia de Deus. E eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de agora, eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai ouvir o meu clamor. Se os filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor, por que eu serei privada de ser mãe? Eu quero um filho. E comecei a chorar nos pés do Senhor, clamando ao Senhor por um filho. E aí, um dia, passou mais 1 ano, muito tempo, e eu clamando e nada acontecia. Um dia eu estava muito angustiada, muito aflita, e o meu esposo estava saindo para a igreja, estava tendo um estudo bíblico, e ele falou assim, vamos, quem sabe lá Deus não vai falar com você. Eu falei, não vou, estou muito triste. Mas quando eu ouvi essa palavra dele, automaticamente eu falei, não, eu vou. A minha fé, ela aumentou naquele momento, e eu me preparei e fui com ele para a igreja. E ali no meio daquela ministração, irmãos, pasmem, no meio daquela ministração, o pastor que estava ministrando, que era um pastor visitante, ele nos chamou pelo nome. Ele falou, olha, esse casal aí, Janésio e Joelilde, cheguem aqui na frente. E nós chegamos ali na frente e ele falou assim, serva do Senhor, a partir de hoje, o Senhor está abrindo a tua madre e tu serás mãe, como tu tens pedido ao Senhor. Irmãos, eu me derramei, eu chorei dos pés do Senhor, sabe, irmãos, eu fiquei tão alegre, tão feliz, eu saí dali já com a vitória na mão, eu saí dali
crendo que eu já era mãe. Eu saí dali e falei, já estou grávida. Eu saí dali assim, sabe, irmãos? E dentro de poucos dias, conforme ele profetizou, dentro de poucos dias eu fiz o exame e realmente eu estava grávida. E o Senhor me concedeu a Priscila, que é uma bênção na nossa vida, foi uma bênção sempre, desde o nascimento dela. Nunca foi uma menina de dar trabalho, sempre foi uma bênção para nós. Eu louvo muito ao Senhor por essa vitória tão grande que o Senhor me deu. Por isso eu me identifico muito com a história de Ana. Espero que os irmãos, que Deus tenha falado, né, com os irmãos através dessa história, que é uma história bem conhecida, mas eu creio, né, que a palavra de Deus ela se renova cada dia. Espero que os irmãos tenham se alimentado com essa palavra. Muito obrigada. Que maravilha, que palavra maravilhosa, que testemunho lindo da nossa querida irmã Jô. Jô, Deus te abençoe, que Deus continue te usando. A Jô é uma amiga querida, preciosa, que está sempre nos ajudando aqui na igreja, sempre com uma disponibilidade para nos ajudar. Deus continue te abençoando. A gente vê a vida da Jô uma inspiração para as nossas vidas. E olha esse testemunho de hoje, que coisa linda. A gente precisa crer e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Que é ter fé. A Jô, ela teve uma palavra, uma profecia, mas ela não creu naquilo. E ela insistiu nesse versículo que a palavra de Deus diz no Salmo 127, versículo 3, que fala: filhos são herança do Senhor, fruto do nosso ventre, o nosso galardão. Precisamos ter fé e precisamos crer que o Senhor sempre terá o melhor para as nossas vidas. Amém? Tome posse aí do seu milagre, da sua vitória, porque eu tenho certeza que se a sua fé for de um tamanho de um grão de mostarda, você vai receber o seu milagre, assim como a Jô recebeu. Hoje nós temos aí a Priscila, que é um milagre nas mãos do Senhor, uma potência nas mãos do Senhor. E é isso que Deus faz. O homem fala, mas a última palavra vem do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Jô, nós vamos passar por um momento agora muito especial, que é pergunta que ela responde. Nós temos aí umas perguntinhas para você responder, vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta vai para nossa querida irmã Elienay. Paz do Senhor, queridos. A minha pergunta é a seguinte: Ana, ela participava de um casamento polígamo. Por que será que Deus permitiu esse tipo de casamento no Antigo Testamento? Na verdade, o propósito de Deus era que o casamento fosse monogâmico, sempre. Mas Deus permitiu por vários fatores, né? Naquela época, os homens participavam de muitas guerras e morriam muitos homens e deixavam as mulheres viúvas. E essas mulheres tinham que ser amparadas. E aí elas se casavam aceitando ali viver um casamento polígamo. E também como foi o caso de Ana, que era estéril, e Eucana queria descendentes, né, queria filhos, então ele se casou com Penina, e aí Ana suportava aquele casamento polígamo também. Amém, verdade. Antigamente quando a mulher gerava, isso representava muito na família, né? Então isso era muito importante para uma mulher gerar naquele tempo. Amém? Deus abençoe, Jô. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da nossa querida irmã Késia. Ela tem uma pergunta para você, irmã Jô. Paz, Senhor, irmãs. A minha pergunta é: o que significa o voto de Nazireu? Um abraço. Fiquem com Deus. O voto nazireu, ele era um voto de consagração total ao Senhor. Ele poderia ser um voto perpétuo durante toda a vida daquela pessoa, como foi o caso de Samuel, que a sua mãe votou que ele seria um nazireu durante toda a sua vida, ou ele poderia ser por um período de 50 anos, alguns anos. É um voto de exclusividade. O nazireu, ele tinha que se abdicar de muitas coisas para servir ao Senhor. Né? Então ele tinha que deixar de lado várias coisas, e também ele tinha que manter o seu cabelo comprido, não podia passar navalha no cabelo, tinha uma série de coisas que o nazireu tinha que cumprir. Amém, glória a Deus. Respondido, irmã Késia, a sua pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta de número 3, vai para nossa querida irmã Paula.
A paz do Senhor. Cite algumas virtudes que você identificou no caráter de Ana. Bom, Ana, eu vi em Ana, ao estudar a história de Ana, eu vi em Ana uma mulher de um temperamento tranquilo. Eu vi Ana como uma mulher que tinha um domínio próprio. O domínio próprio falava muito alto na vida dela. Eu vi Ana uma mulher determinada. Eu vi Ana uma mulher humilde. Eu vi em Ana uma mulher de fé. Então, esses são algumas das virtudes que eu pude perceber em Ana, e tem muito mais, né? Muito mais, com certeza. A submissão, né, Jô? Exatamente. A firmeza, né? Exatamente. Tudo isso fazia parte do caráter de Ana, né? E foi por isso que Deus honrou a vida de Ana, porque ela era determinada naquilo que ela queria, Exatamente. né? Nós precisamos ser assim para nós recebermos o nosso milagre. Precisamos nos espelhar em Ana para nós recebermos a nossa bênção, amém? Vamos lá para a próxima pergunta? Pergunta de número 4, isso mesmo, vai para nossa querida irmã Nízia, da nossa terceira idade. Pergunta aí, irmã Nízia. Cite algumas restrições do voto nazireu. Bom, o nazireu, ao cumprir o seu voto, ele não podia beber vinho, nem bebida forte. Ele não podia, em determinados momentos, comer carne. Ele não podia chegar próximo a cadáveres. E também uma característica principal era não cortar o cabelo. Não cortar o cabelo. Então, são várias características dessas restrições do voto nazireu, né? É verdade. Deus abençoe a nossa querida irmã Nízia. E vamos lá para a nossa última pergunta dessa noite. Nossa última pergunta vai para a nossa querida irmã Kelly. Ela tem uma pergunta para você, irmã Jô. A paz do Senhor. A minha pergunta é, qual o significado do nome Samuel? Bom, Samuel significa pedido ao Senhor, ou o Senhor ouviu. Mas alguns etimólogos, né, eles falam que o nome mesmo, Samuel, quer dizer nome de Deus ou nome piedoso. Amém, glória a Deus por essa resposta, né? A gente percebe que antigamente o nome da criança sempre tinha um significado com relação ao caráter que a criança ia desenvolver ao longo da sua vida. Glória a Deus, né? Por essa ministração maravilhosa nessa noite que Deus conduziu a Jô. Quero agradecer aqui a disponibilidade, quero agradecer por estar conosco aqui nessa série de mulheres inspiradoras. E você que está em casa, você também pode inspirar outras pessoas. Use aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que Ele entregou nas suas mãos, nos seus lábios. Faça a diferença nesse tempo. Deus quer nos usar. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele usou pessoas comuns da Bíblia. Nós podemos perceber que essas mulheres eram pessoas comuns da Bíblia que o Senhor usou. Ele também quer usar a sua vida, amém? Queridos, quero agradecer a todos vocês que estão aí em casa, quero agradecer você que é até de fora de Brasília, de um outro estado, quero agradecer você que está conosco aqui todas as segundas-feiras, às 20 horas. Quero agradecer o meu pastor, a nossa missionária Edna, a nossa líder, todos vocês que estão conosco nessa série. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Todas as segundas, às 20 horas, no nosso canal da AD Pertencer, nós temos uma mulher que vai falar sobre uma mulher da Bíblia, que vai nos inspirar nos dias atuais. Amém? Eu conto com você na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para nós juntos aprendermos sobre mais uma brilhante história da Palavra de Deus, de uma mulher que vai nos inspirar. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau. Tchau. Início
tudo pra mim, tudo pra mim.